Se você está, assim como eu, usando um teclado MIDI, um celular da Android e uma interface de áudio para produzir música, provavelmente você já se deparou com o problema chato, que é a questão da latência, né? Todos nós enfrentamos isso junto com o Audio Evolution Mobile, que é justamente aquele atraso entre o que você toca e o que você ouve. Então eu estava passando por esse problema aqui no aplicativo. Junto com o meu teclado, eu testei aqui um Casio CTK800, um celular da Samsung e uma placa de áudio. Eu testei aqui e continuou dando latência. Então, eu resolvi procurar ajuda com o próprio desenvolvedor do aplicativo. E as respostas que tive foram muito esclarecedoras. E se você quiser saber como são, então hoje eu vou compartilhar com vocês todas as informações que eles me passou ou que me foram passadas. As respostas podem te ajudar, você que está com esse problema. Talvez você está usando um teclado Casio, um Samsung ou uma interface de áudio da Q12, certo? Isso pode te ajudar. Vamos à nossa primeira pergunta que eu fiz ao desenvolvedor aqui. Veja bem, oi, estou usando o meu teclado Casio CTK800, um celular da Samsung e uma interface de áudio da Q12. E eu estou com latência. Qual o tamanho do BANF devo usar? Qual a taxa de mostragem? Ou qual a configuração devo mexer para resolver isto? Então essa foi a minha primeira pergunta que eu fiz para o desenvolvedor e vamos ver a resposta que ele me deu. O tamanho do BANF USB pode ser definido para 512 quadros. A taxa de amostragem não importa muito. Tamanho de buffers menores não são realmente possíveis no Android para driver de áudio USB personalizado. Essa foi a primeira resposta do desenvolvedor do aplicativo Audio Evolution Mobile. Muito pequeno de forma estável. Eu confesso que na primeira vez eu ainda não tinha entendido essa questão de tamanho do BANF, onde é que ficava essa configuração. Eu pedi que ele me explicasse melhor onde chegar nessa configuração. E ele me ensinou aqui, ó, foi aí que ele me deu uma dica muito importante. Então ele até pediu desculpa, né? Então ele falou só, a configuração está nas configurações do aplicativo, na categoria áudio USB. Lá você pode selecionar 512 quadros. E eu fui tentar aqui achar no aplicativo aqui, ó. Você vem aqui nos 3 pontos, configurações, e escolha a seção áudio USB aqui, ó. Pronto. Aqui nós temos a primeira opção, tamanho do BANF, e nós vamos escolher, já está selecionado 512 fotogramas. Ou seja, é uma configuração dentro do próprio Audio Evolution Mobile. E eu fiz uma outra pergunta aqui, mais integrante aqui, para ele aqui, ó. E se eu colocar um número menor que 512 ou maior que 2048, dá problema no aplicativo? Qual seria o menor número aqui no meu? 256 frames. Qual seria o maior número? 16.384 fotogramas. Dá problema nisso? Se eu usar um número menor que 512 ou maior que 512 ou maior que 2048? Ele me respondeu aqui, ó. Não. Se você selecionar 556 frames ou quadros, o aplicativo usará 512 quadros. Ainda precisamos remover essa informação. Ainda precisamos, pois isso não era seguro usar 256 quadros devido às falhas de áudio. Valores maiores nunca são um problema, mas quanto o tamanho do BANF maior é a latência. Então veja bem aqui, ó. Eu vou explicar melhor essa informação aqui, ó. Ele me explicou que mesmo que eu tente escolher um BANF menor que 512, por exemplo, eu vou escolher aqui para você ver aqui na prática aqui, ó, 256. Vou voltar aqui, ó. Ó, mesmo que eu escolha, o aplicativo automaticamente ajusta para 512, ou seja, por mais que eu tente aqui, ó, ele não fica em 256, automaticamente ele ajusta para 512. Por que isso?
para evitar falhas no som, como um estalo, sei lá, qualquer tipo de problema, travamento. E não vai adiantar eu tentar ir muito baixo, não vai de jeito nenhum. No meu ele não vai aqui, ó, não vai de jeito nenhum, certo? Ele fica em 512. E sobre buffers maiores como 2048, por exemplo, aqui, ó, 2048, certo? Ele disse que não causa um problema no aplicativo, mas a regra é clara. Quanto maior o buffer, maior a latência, ou seja, o som vai demorar mais a sair se caso eu usar entre 2048 e subir um número maior, certo? E eu fiz aqui mais uma pergunta aqui para ele aqui. No tamanho do buffer, o ideal seria entre 1024 e 2048. Esses seriam os números mais corretos. Ou seja, 1024 ou 2048, esses seriam os números mais corretos. A resposta dele foi essa daqui, ó. Para menor latência, aqui, ó, você deve usar 512 quadros, 512 fotogramas, certo? No entanto, isso exige mais da CPU. Então, pode ser que você precise usar menos faixas ou efeito. Já o 2048 tem maior latência, mas menos uso de CPU. Você pode experimentar para ver qual o melhor lhe convém. Então eu vou explicar melhor essa informação aqui. Aqui ele me deu uma visão completa. Presta atenção. Para menor latência, o ideal seria 512, certo? 512 quadros. Só que tem uma informação muito importante. Isso exige mais processador no seu celular. Então, se você usa muitas pistas de áudio, por exemplo, muitos timbres, muitos efeitos, o celular pode não aguentar e o som pode falhar, certo? Já o 2048 quadro, apesar de ter mais latência, alivia o trabalho do processador. Então, a dica é testar. Comece testando entre o 512, testa, vê se não deu falha. Se der falha, sobe de novo aqui para 1024, testa. Se não der certo, coloque entre 2048. Esse seria o certo, testar um desses três aqui. Então, e por fim aqui, eu fiz mais uma pergunta aqui para ele aqui, ó. Quer dizer que, no meu caso, o teclado Casio, o Android e a placa de áudio não é o problema? Está apenas nas configurações? A resposta dele sim, é verdade. Uma vez que o Casio apenas envia MIDI, basicamente todos os telefones são iguais em relação ao processador MIDI. Então, essa é a boa notícia aqui para vocês aqui, ó, que os equipamentos, teclado, interface, celular, eles estão de boa, o problema não está nos seus equipamentos. O desenvolvedor confirmou que nem o teclado Casio, nem o celular, nem a interface são os culpados, certo? O teclado Casio ele só envia dados MIDI, que são as informações sobre notas, som, e não o som em si, certo? E os celulares Androids em geral, eles lidam bem com os dados MIDI. Então essa questão de latência é realmente uma questão de como o aplicativo Audio Evolute Mobile gerencia o buffer de áudio em conjunto com a interface USB no sistema Android. Ou seja, é tudo uma questão de configuração. Então é isso, pessoal. A latência que parecia ser um bicho de 7 cabeças, na verdade se resumiu a entender a importância do tamanho do buffer, onde configurar aqui no próprio aplicativo. Então eu espero que essas informações direto do desenvolvedor ajudem vocês a ter uma experiência musical muito mais fluida no Android. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a galera que também sofre com a latência. E até a próxima, se Deus quiser.